Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, é um privilégio de nós estarmos aqui para falar da mensagem de Deus para nossas vidas. E sabemos que nós estamos nos tempos críticos, tempos de preparação, tempos de choro, de nós estarmos com o coração aberto e começarmos a decidirmos a planejarmos a nossa eternidade. Porque sabemos que os tempos cada vez mais, os tempos de paz e de muita celebração está vindo, porque o reino de Deus será estabelecido, mas por outro lado, o fim do pecado está cada vez mais próximo e Deus vai julgar a terra, remover o pecado dessa terra, destruindo-a. Então, a nossa oportunidade, a nossa chance maravilhosa de nós corrermos pelo o arrebatamento da igreja é hoje, povo abençoado, e não amanhã. Então, eu quero trazer a mensagem sobre o caminho aberto. Do que se trata-se do caminho aberto? O título é o caminho aberto. E nós vamos começar com essa poderosa mensagem. Mas antes de nós iniciarmos essa mensagem, vamos louvar o hino. Aleluia! Vamos louvar um hino para que nós possamos estarmos em sintonia com a palavra espiritualmente em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso. O hino da harpa cristã, número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor! Aleluia! Então, povo abençoado, vamos iniciarmos mais uma ministração neste culto, nesta ministração maravilhosa, a falar a respeito dessa ministração tão linda, tão maravilhosa, tão purificadora, que é a mensagem da cruz e do sangue, mas o título dessa mensagem é O Caminho Aberto. Aleluia! Em Salmo 22, eu quero que
Eu quero que vocês abrem suas Bíblias em Salmos 22, no versículo 30 a 31, que diz assim: A posteridade os servirá, mas gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu, e proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Significa que vai vir gerações, vai nascer pessoas, vai nascer bebês na maternidade, vai nascer pessoas, cada vez mais a Terra vai entrar numa população crescente, crescendo pessoas, e cada vez mais a porta estará aberta para todas as pessoas que nascerem, todas as gerações que vierem. Mas nós somos a última geração, significa que agora a porta está prestes para se fechar. Mas, olhando pelas Sagradas Escrituras, nós mostra que ele abriu a porta, povo abençoado. Ele abriu a porta para nós. E ele abriu a porta para nós quando ele nos comprou. Quando ele, de fato, entrou num evento dolorido. Ele, de fato, povo abençoado, a Bíblia nos diz que ele nos resgatou, que ele nos comprou, que ele abriu agora o caminho que estava fechado. Em Gênesis 3:24 nós podemos olhar e podemos perceber, povo abençoado, em uma situação como essa. Aleluia. Em Gênesis 3:24 diz assim: Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins ou espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O caminho que estava fechado, povo abençoado, o caminho que estava fechado diante de nós. A humanidade que estava excluída da presença de Deus. O ser humano que não tinha mais o acesso para a árvore da vida. E nós sabemos que o ser humano ele quebrou a lei de Deus, a lei imutável que diz que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Aleluia, porque essa é a lei que o homem teria que obedecer e ele continuaria vivendo se ele continuasse naquela obediência. Ele estaria em comunhão com o Senhor. E o que nós observamos é que ele quebrou a lei de Deus. Que nós quebramos a lei de Deus naquele dia, boa abençoado. Nós, a humanidade, ela quebrou a lei de Deus e continua quebrando a lei de Deus por causa do pecado, boa abençoado. E uma vez que eu quebro a lei de Deus com os meus pecados, eu estou separado dele, separado do caminho da árvore da vida. Então é necessário sair da prática, porque a porta permanece fechada na vida de uma pessoa que ainda continua praticando seus pecados e não se arrependem. Se nós não decidirmos abrir o nosso coração a esta mensagem, que nos diz que temos que nos arrepender dos nossos pecados, então será impossível de nós entrarmos no reino de Deus. Por esse caminho que se abriu, porque em Salmo 22 vai nos dizer que é o salmo que nós lemos anteriormente, no primeiro versículo que nós lemos anteriormente, diz que ele já abriu a porta e todas as pessoas têm a oportunidade de entrar por essa porta, mas por essa porta que nós temos a oportunidade de entrar, ela já estava fechada e Deus abriu ela por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue. Aleluia! Então a raça humana, povo abençoado, ela quebrou a lei de Deus ali. Nós quebramos a lei de Deus ali e por consequência disso, o caminho foi fechado para nós. E agora foi aberto por causa da morte e crucificação de Cristo Jesus naquela cruz, abrindo de volta esse caminho que estava fechado. E sempre Deus, povo abençoado, apresenta o melhor para a humanidade. E Deus sempre apresentou o melhor, aquilo que é o melhor para a humanidade. Aleluia, se nós olharmos em Gênesis 2, no versículo 9, vamos olhar aqui. Aleluia.
Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre por abençoado, apresentou o melhor para o homem. Sempre que Deus quis agradar o homem da forma perfeita, santa, para que o homem vivesse de uma forma eternamente, de uma forma prazerosa nos caminhos do Senhor. Ele já nos deu a palavra, povo abençoado, para nós trilharmos um caminho de salvação estreitamente. Mas nós podemos olhar que também este manual é um manual de instrução para cada um de nós pegar essas instruções e colocar em prática em nossa vida. Da mesma forma como foi aqui em Gênesis 2, no versículo 9, que se nós analisarmos e observarmos que havia uma lei, e uma lei que não muda, é imutável, uma lei que se ele quebrasse haveria consequências desastrosas, monumentais, que acarretaria morte, diabetes, câncer, todas essas doenças, povo abençoado, aconteceria se ele desobedecesse, e ele acabou desobedecendo. Aleluia, ele acabou desobedecendo. Então, povo abençoado, Deus falou para ele não comer. Em Gênesis, no versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aleluia. Então Adão sabia, pô, abençoado, sabia conscientemente que Deus iria julgar se ele comesse. Então ele cometeu um pecado conscientemente. E é o que está acontecendo, povo abençoado, na humanidade nesse tempo presente, nos dias de hoje. A igreja que conhece a palavra de Deus conscientemente e insiste em estar na prática do pecado. Insiste em não sair do erro e não de se arrepender. E quando fala que não tem pecado, significa que eles são mentirosos. Povo abençoado, é o momento de nós abraçarmos o manual de instruções para a nossa vida. E se o manual nos diz que temos que se arrepender e sermos santos justos, então é a hora de nós nos levantar por meio dessa mensagem. É hora de ouvir a voz que está gritando agora, que está dizendo para nós nos arrepender. A voz do profeta David Wall, que Deus levantou na terra para nos advertir e nos alertar que temos um caminho de esperança. O caminho aberto, o caminho da cruz e do sangue. Porque hoje, povo abençoado, a humanidade não crê na palavra do Senhor. Hoje a humanidade ela é resistente. Hoje o amor ao mundo, povo abençoado, fez com que a humanidade totalmente caísse no engano. Mas esse mundo, povo abençoado, a consequência desse mundo para quem está abraçado nele é morte. E nós temos que sairmos deste mundo, se afastar desse mundo e entrar na vida eterna. Porque, povo abençoado, como foi nos tempos de Noé? Os tempos de Noé, o povo não cria. O povo achava que Noé era louco. E nós sabemos que a humanidade continua pelo orgulho, pela soberba, pelo amor ao mundo, sendo resistente à mensagem do Senhor. E conscientemente, porque Adão aqui sabia conscientemente da lei. E a humanidade também, que estava em Adão, sabia. E todos nós sabemos conscientemente da palavra. Todos nós já não somos mais ignorantes, povo abençoado. Todos nós já não somos mais ignorantes, porque a salvação da graça se mostrou salvadora a todos os homens. Todos os homens agora têm a oportunidade de entrar, povo abençoado. Todos nós temos a oportunidade de entrar por este caminho que já está aberto. Um caminho de salvação. E foi Deus que foi lá alcançar Adão, trazendo para ele a salvação da graça. Quando ele matou o cordeiro lá no Éden. Quando ele queria que Adão pudesse agora ser reconciliado, ou seja, Adão agora pudesse ter
o acesso de se apresentar diante do Senhor, não com as vestes de figueira, mas sim com suas vestes de animais que Deus matou. Alguém morreu no lugar de Adão, o próprio Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. E é por ele que nós vamos entrar no reino dos céus, no caminho aberto, o caminho da árvore da vida. É por ele, povo abençoado. E Deus alcançou o homem, foi aí. E Deus sempre continua alcançando. Se nós olharmos em Gênesis 11, nós observamos que Deus estava alcançando o homem, povo abençoado. Alcançando o homem. Mas nós observamos que não foi o homem que alcançou. Não foi o homem que alcançou a Deus. Foi Deus que alcançou o homem. Nós podemos ver e notar em Gênesis 11 a rebelião contra Deus, quando eles tentaram construir a torre de pecado, a torre até o céu. O homem querendo alcançar Deus, mas Deus julgando o homem, porque o homem, povo abençoado, ele sempre esquece de Deus quando ele está se misturado com este mundo, quando o homem está se misturado com o pecado. E se nós olharmos em Gênesis 28, nós podemos ver a escada de Jacó, Deus novamente alcançando o homem na terra. Quando a escada de Jacó, o próprio Senhor Jesus tocando na terra, o Senhor Jesus vindo para nos reconciliar de volta com o Pai, para abrir esse caminho que estava fechado em Gênesis 3:24. Então essa é a nossa esperança, povo abençoado. Essa é a nossa esperança de entrarmos nesse caminho aberto que Cristo Jesus abriu por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. E a hora é essa, a hora de nós nos prepararmos para entrar por essa porta. Nós temos que ouvir a voz que está clamando agora, neste exato momento. A voz que está dizendo que nós temos que nos arrepender. E esse é o momento de ouvir esta hora. Ouvir esta hora. Porque em Apocalipse, vamos comigo em Apocalipse 22. Aleluia. Vamos em Apocalipse 22. Glória a Jesus. Apocalipse 22 diz assim, 14 e 15. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Felizes aqueles que são felizes, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que serão honrados pelo Senhor, de eles estarem se lavando nas vestes do Cordeiro, povo abençoado. E tem o total direito de entrar por esse caminho. O total direito, porque uma vez que eu me arrependo, uma vez que eu me lavo no sangue de Jesus, eu tenho o direito de entrar, porque a minha vida está purificada. A salvação que veio para nós, gentios, não é um direito também, não é um direito nosso, mas sim um privilégio. Mas a Bíblia diz que é direito de todo aquele que se lava no sangue de Jesus e se arrepende e lava suas vestes no sangue de Jesus. Olha que maravilha, que esperança maravilhosa, que gloriosa promessa, povo abençoado, que a Bíblia fala de direito. Fala de um direito aqui. Um direito de todos aqueles que se lavam no sangue de Jesus. Eles têm o direito da árvore da vida. E pode entrar na cidade pelas portas. Porque somente é esses que vão entrar, povo abençoado. Os que têm ouvidos a esta hora. Espiritualmente, aqueles que abrem os seus ouvidos, abrem o seu coração para ouvir a esta voz que diz que temos que nos arrepender. A ouvir as instruções desse manual que nos diz que temos que lavar no sangue de Jesus, lavar nossas vestes por meio do sangue de Jesus, povo abençoado. Então é uma maravilha, é um privilégio total
de agora nós conectarmos a nossa vida a Jesus, porque Ele é a vida verdadeira. Aleluia! Ele é a nossa vida, povo abençoado. O Senhor Jesus, Ele tem algo maravilhoso para nos dar, a ressurreição superior. Ele tem algo para nos dar, o caminho que está agora aberto e nós temos o direito de entrar. Então significa, povo abençoado, que é o momento de nós pararmos, de levarmos as coisas nas brincadeiras, começarmos a pararmos de ser cidadãos da terra, começarmos a pararmos de ser desobedientes à mensagem do Senhor e colocarmos em prática em nossa vida todos os comandos do Senhor, os comandos do nosso capitão Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que colocarmos em prática. Porque, povo abençoado, os tempos são maus, os tempos são sombrios. E a sabedoria é essa preparação que nós temos que colocarmos a nossa vida nos trilhos. Porque se nós olharmos no versículo 15, diz assim: fora ficam os cães, os que praticam imoralidade. Fora ficam os cães, continuando, povo abençoado, no versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Significa que são para aquelas pessoas que não têm o direito de entrar. Jamais terá o direito de entrar na árvore da vida esses que cometem feitiçaria, cometem imoralidade, cometem mentira. Eles não têm o direito da árvore da vida. O caminho está fechado e continua fechado para Adão, povo abençoado. E sabemos que o caminho que é fechado para Adão são justamente para esses tipos de pessoas que cometem impiedade e não se arrependem. Porque o velho Adão não vai entrar. A carne e o sangue não vai entrar. A herança de pecado dele que você herda por meio do seu nascimento, quando você vem à terra, a única coisa que você herda é a herança de pecado de Adão e Eva. Que é todos os pecados de todos os familiares, de toda a carga maligna que recai sobre ti. Mas eles não vão entrar, povo abençoado. Não vão entrar. Nem a carnalidade de Adão vai entrar no reino dos céus. Porque somente essas pessoas que não se arrependem não vão entrar. Todas, absolutamente todas as pessoas que não se arrependem não vão entrar. Não vão entrar. Somente, povo abençoado, os que foram arrependidos de coração. Somente aqueles que se arrependem e se lavam no sangue de Jesus, povo abençoado. Porque somente esses que têm a misericórdia infinita, as misericórdias infinitas do sangue de Jesus. Porque nós sabemos que cada vez mais, quando nós olhamos para nós só enxergamos erros. Só nós enxergamos cada vez mais que fomos assassinos, fomos mentirosos, fomos fofoqueiros, fomos pessoas más, fomos pessoas prostitutos, fomos pessoas imorais, fomos pessoas que cada vez mais, quando nós éramos crianças, eu era criança e via pornografia revista da minha mãe. E ali eu me atolei no pecado sexual. Isso é um pecado muito grave que temos que nos arrepender profundamente para que o sangue de Jesus arranque essas lembranças malignas, arranque essas podridão, essas imoralidades que nos suja a nossa mente, que macula a nossa mente. Porque a Bíblia está dizendo aqui, em Apocalipse 22:14, que felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito da árvore da vida, povo abençoado. A Bíblia diz que quando a porta se abriu para os gentios, não foi direito nosso, foi um privilégio para nós gentio. Direito só para o povo de Israel. O povo de Israel de Gênesis e Apocalipse é o povo de Deus. Mas para a igreja é privilégio. É uma adoção. A Bíblia diz que trata-se de uma adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor. De que forma? Quando todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós éramos estrangeiros,
nós era forasteiros, nós era pessoas malignas, escravos, movidos pelos desejos, está lá escrito em Efésios, mas o Senhor, ele viu uma grande misericórdia por meio de duas pessoas na Bíblia que Deus abriu o caminho de esperança para os gentios. Que Deus viu duas pessoas que mudariam o curso para a humanidade. E qual foi ela? Foi para o homem que viu o Senhor Jesus e Deus se admirou da fé dele, o centurião. E também a Ciro Fenícia, que olhou para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou para ela que não ia dar o pão. Não estou lembrado das escrituras, não anotei, mas ela acabou ali questionando o Senhor Jesus, dando a resposta para o Senhor Jesus que os cachorrinhos comeriam os pedacinhos que caem das migalhas debaixo das mesas, as migalhas que caíam. Então, por causa dessas duas pessoas, povo abençoado, Deus achou um grande misericórdia e abriu um privilégio para um povo que não era o seu povo, para um povo que nem era seu. Mas Deus viu tamanha fé desses tipos de pessoas e Deus abriu uma porta de salvação para cada um de nós. E a Bíblia diz que é um direito, é um direito da igreja de ela entrar pelas portas do caminho da árvore da vida. Porque quando ela entra no caminho da árvore da vida, ela é chamada de feliz e bem-aventurado. Aleluia! De felizes e aventurados. Porque eles têm o direito de entrar pela cidade. Eles têm o direito. Povo abençoado, nós estamos no momento crítico. Nós somos a geração mais privilegiada. Em qual sentido? A mais privilegiada porque nós vamos receber as maiores recompensas do céu. As maiores recompensas do céu. Se tem um povo que vai ganhar as maiores recompensas do céu, lá na eternidade, lá diante de Cristo Jesus, é o povo que lutou no meio dessa última geração, a mais pecaminosa de todos os tempos. Os prêmios maiores do céu serão para eles. Os prêmios maiores do céu serão para os arrebatados. Porque olha só, você está numa geração corrupta, uma geração pecaminosa como a nossa, adúltera, onde você passa, eu desafio vocês caminhar 10 minutos da rua, olhar para as direções opostas e você só vê pecado. Pecado na placa de outdoor, pecado nas portas do vizinho fofocando, pecado isso, pecado é isso. Você nunca vai achar uma tocha de luz para brilhar assim e dizer que ali é o caminho, não. Então você se arrepende e entra no céu. Se arrepende e entra no céu. Você vai ser tratado como o maior honrado daquela história, da história do céu. Porque você entrou no meio de uma geração que é a geração mais corrupta. Você entrou no céu e você venceu. Número 1, você venceu pelo sangue de Jesus. Você venceu o mundo, você venceu Satanás, você venceu a carne, você venceu esse mundo que é atrativo, um mundo cheio de entretenimento, um mundo cheio de terra, de plano, de lote, de coisas que você poderia desfrutar e você venceu pelo sangue de Jesus. Coisas que nas gerações passadas não tinha. Gerações passadas que não tinham o modernismo que nós temos hoje. Gerações passadas que não tinha celular. Gerações passadas que não tinha essas coisas diabólicas. E essa geração tem tudo isso. E se nós vencer, glória a Deus! Glória a Deus, seremos os mais recompensados na eternidade por Cristo Jesus. Aleluia! Mas, o outro lado da moeda também será
a geração que vai pegar o maior juízo de toda a história da humanidade, de toda a humanidade, desde Adão até que o último homem, vai levar o pior juízo da história, povo abençoado. O maior juízo da história será para a nossa geração. Para esta geração aqui em vida, e quando essa geração todinha que cair no inferno também, no inferno essa geração vai pegar o maior juízo do inferno de todos os tempos. De todos os tempos. Porque, número 1, essa geração viu milagres de ponta a ponta. 20 anos de ministério na terra, 20 anos de milagres. Se nós olharmos para Cafarnaum, só foi poucos milagres de Jesus naquela cidade. Jesus condenou por ele não celebrar os milagres. Significa que essa geração viu vários milagres. Viu vários em 20 anos. Só os milagres já aumentam o nível de fogo nosso. E se cair lá, será a geração a mais zombada do inferno. A mais zombada. Porque todas as gerações vão olhar para essa geração que teve Cristo Jesus que morreu na cruz, que teve o sacrifício de Jesus, que teve o Espírito Santo para ela ajudar essa humanidade, que teve todos os atributos para entrar no céu, e ela está no inferno neste exato momento. Povo abençoado, nós estamos divididos entre os que querem essa preparação e os que não querem. Os que querem essa preparação, eles estão com o coração contrito, humilhado, arrependido, os que querem verdadeiramente mudar. E os que não querem, continuam vivendo focado na terra. Continuam vivendo focado em ser, crescer, fazer, planejar, construir, alimentar, ter filhos, isso e aquilo. E o foco da terra tem este objetivo: te desfocar da verdade de Deus, te desfocar da realidade da vida eterna. O objetivo de Satanás é esse, é somente tirar os teus olhos do céu e tortar somente os teus olhos para esta terra, para que você perca a sua eternidade. Porque uma vez que eu tiro os meus olhos quando eu tiro os meus olhos do Senhor e olho só um pouquinho para a terra, eu já perdi a minha salvação. Porque Cristo, povo abençoado, Cristo Jesus, ele sempre está focado na sua missão. Focado até o fim. Já pensou se ele tivesse olhado somente um pouquinho do lado? Ele teria perdido a missão, povo abençoado, e todos nós continuaríamos ainda no inferno. Aleluia, sem esperança. Porque não tinha esperança para o homem, uma vez que a porta foi fechada. Deus só abriu por meio do seu Filho, que morreu na cruz. Aleluia, glória a Jesus. Então, em Mateus 27, povo abençoado, vamos em Mateus 27, diz assim. Mateus 27, no versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Observe bem, povo abençoado, observe bem. Cristo Jesus estava unido com o Pai, ligado com o Pai, com seus pensamentos no Pai, e de ele ser abandonado naquele dia pelo Pai foi algo terrível, povo abençoado, apavorante. Uma vez que nós estamos com o Pai e essa conexão com o Pai é desligada, nós fica apavorado, povo abençoado. É uma sensação muito terrível. Já imaginou você ser abandonado pela tua mãe? Já imaginou se teu pai morrer? Já imaginou se teu filho morrer? O quanto que é angustiante aquela dor, uma dor de abandono, é muito terrível. E foi justamente isso que o Senhor sentiu, povo abençoado. Ser abandonado pelo Pai. O Pai que provia, o Pai que sustentava ele, o Pai que trazia alegria para ele, o Pai que trazia todas as bonanças para o Senhor.
O Senhor é carne. O Senhor, ele era carne no meio de nós, por abençoado. O Senhor não o Senhor, ele não era uma pessoa como eu já ouvi a minha avó dizendo que foi um homem espiritual e um homem espiritual. Não, ele foi vestido de corpo de carne para mostrar para nós que se ele venceu, nós venceríamos também. Ele sentia dor, ele sentia lágrimas, mas naquele dia, e quem sustentava ele naquele corpo de carne era sempre o Pai. E é por isso que ele nos sustenta todos os dias. Uma vez que nós recebemos ele começa a sustentar as nossas ações, os nossos comportamentos todo dia, porque ele habita naquele que está em Cristo nele. E ele se encontrou vazio, desesperado, sem esperança de poder de ver aquelas trevas vindo e Deus abandonando de fato ele, de fato o Senhor Jesus, naquele momento. Imagine só a dor de, digamos que essa terra tem 8 bilhões de pessoas. Imagine só a dor de 8 bilhões de pessoas sendo abandonado pelo Senhor naquele dia do arrebatamento. Como será? Naquele dia em que os que estão na apostasia hoje, brincando com a palavra do Senhor, aqueles que estão neste exato momento, povo abençoado, achando que sentado no sofá, comendo bolo e tomando Coca-Cola, achando que vai entrar da forma como ele quer. Imagine só, naquele dia do arrebatamento, as trevas cobrirão a terra e os filhos da luz serão arrebatados e ele fica, povo abençoado. Todas as pessoas, os que não se prepararam neste exato momento, como sentirão aquela dor de ser abandonado pelo Senhor no dia do arrebatamento? Será uma dor profunda, Aquele que cria o caroço de arroz, aquele que nos dá as provisões, aquele que alimenta e sustenta essa humanidade, aquele que faz aquecer o calor para todos os homens, para que os homens possam se aquecer, aquele que faz a chuva cair, mas naquele dia ele abandonar a humanidade de vez, fechar a porta de vez para a humanidade, será muito terrível, povo abençoado. É essa sensação que essa humanidade vai sentir e é essa sensação que Jesus sentiu de ser abandonado pelo Senhor. Mas ele foi abandonado ali, ele foi rejeitado pelo Senhor, ele foi rejeitado por Deus, ele foi abandonado por Deus, para quê? Para nos colocar no caminho de volta na esperança, de abrir o caminho fechado. Ele abriu aquela cortina, ele abriu o caminho que estava fechado para nós, por causa da rejeição do Senhor a ele, por nós, povo abençoado. Ele rejeitou seu filho ali na cruz por nós. Ele abandonou o Senhor Jesus ali por nós, para nos admitir no caminho de volta para a árvore da vida. Aleluia! No caminho de volta. Em Salmo 22 vai nos dizer: em Salmo 22, diz assim, Salmo 22, no versículo 3. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Aleluia, aleluia. Então, povo abençoado, tudo que o Senhor estava fazendo lá na cruz, sendo abandonado pelo Senhor, ali ele estava alcançando a humanidade. Ali ele estava indo atrás do homem de volta para abrir a porta para o homem de volta. O caminho da árvore da vida. O caminho que nós lemos em Apocalipse 22, que é direito de todos aqueles que lavam as suas vestes para entrar no caminho da árvore da vida. O Senhor Jesus ele foi zombado, ele foi caluniado, ele foi perseguido, bateram ele com bastão de ferro, torturaram, cuspiram na cabeça dele, bateram nele com cana de ferro. E toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, toda aquela traição de Judas, todos aqueles acontecimentos, tudo aquilo era somente para nos admitir
na presença de Deus, de nós colocarmos na presença de Deus. Aleluia! Para que agora nós pudéssemos ser aceitos pelo Senhor. Porque antes nós não éramos aceitos. Antes nós não éramos aceitos. A obrigação de Jesus, quando ele veio aqui na terra, era somente um: resgatar o povo de Israel. Somente isso. O propósito de Deus era sempre esse: trazer Jesus para resgatar o seu povo, o povo de Israel. E quando ele resgatasse o povo de Israel, Israel levasse o evangelho para o mundo. O povo de Israel levasse o evangelho para o mundo. O povo amado de Deus levasse o evangelho para o mundo. Mas, pela incredulidade do seu povo, a missão agora se direcionou para os gentios. Porque os gentios mostraram fé, acreditaram na mensagem do Senhor. Então, a missão do Senhor Jesus agora nos direcionou, trazendo agora a salvação para nós, e os gentios agora levam a mensagem para todas as nações. Aleluia! Para todas as nações agora, cada gentil que recebe o Senhor Jesus tem a obrigação de trabalhar e levar a mensagem santa do Senhor, a mensagem de reconciliação. A humanidade agora foi admitida. A humanidade agora ela é aceita pelo Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. De ele ser abandonado às 3 horas da tarde, nós olhamos lá em Mateus 27, de ser abandonado pelo Senhor ali na cruz. Aquele que ficava de eternidade adorando o Senhor, de eternidade em eternidade e na direita de Deus Pai, de eternidade em eternidade ali com o Senhor. Mas naquele dia, pela primeira vez na história, pela primeira vez na Bíblia, a Bíblia fala pela primeira vez: o filho se separou, o pai se separou do filho. Pela primeira vez na Bíblia, quando Deus abandonou. Imagine só Deus te abandonando no dia do arrebatamento. Imagine só como será a tristeza daqueles que estão dançando reteté, fazendo piadas na igreja. Naquele dia eles, pelo seu coração de estar pronto, mas naquele dia eles ser abandonado e rejeitado pelo Senhor. A dor que eles vão sentir é a dor que Cristo sentiu. Uma dor profunda de abandono. Imagine só você perder sua mãe. Imagine só a dor de você perder sua mãe. Imagine só você perder. É uma dor, povo abençoado, indescritível. É uma dor que não tem como. Posso aqui falar palavras e palavras, mas eu não vou descrever o tamanho dessa dor, de como é de ser rejeitado por alguém. Pelo Senhor que dá a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então, em Salmo 1, povo abençoado, vamos em Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Aleluia! Então, por meio daquele sacrifício em que o Senhor Jesus estava fazendo na cruz, sendo apanhado, sendo judiado, sendo humilhado, sendo escorraçado, sendo esmurrado, sendo cuspido, todo aquele sacrifício que ele estava sofrendo, que ele estava padecendo, que ele estava ali crucificando a sua carne, a carne para colocar na cruz, para nós pudéssemos ser aceitos. Tudo isso, povo abençoado, todo aquele sacrifício de Jesus era para abrir o caminho para nós, o caminho da árvore da vida. E claro, se nós olharmos em Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na rota dos zombadores. Ele veio, por meio daquele sacrifício, nos arrancar do conselho de Satanás. Ele arrancou do conselho dos ímpios em que nós estávamos sentados na roda deles. Nós vivíamos uma vida afastada do Senhor. Uma vida que só ouvia as mentiras de Satanás. Viva como você quer e você vai entrar no céu. Uma vida em que nós estávamos lá, pode praticar à vontade. Não tem problema, Deus é amor. Uma vida em que nós vivíamos na droga, na cachaça, na bebedeira e achava que o melhor momento da nossa vida era aquele momento de nós se divertir.
e de finalizarmos a nossa vida e deixarmos a herança para os nossos filhos, um lote, uma casinha para os nossos filhos, uma ilusão. Mas o Senhor, povo abençoado, esse sacrifício de Jesus veio justamente para isso, para nos desprogramar a tua mente, fazer com que agora o Evangelho colocasse ali um novo programa na sua mente. Um programa que agora você tem que viver uma nova vida em Cristo. Uma nova realidade que você tem que se arrepender, se santificar e ser justo para você odiar a sua vida aqui e ganhar a vida lá de cima. Jesus falou em João 12 que nós temos que odiar a nossa vida aqui na terra. De que forma? Quando eu rejeito esse mundo para entrar nos caminhos de Deus. Aleluia! Então tudo que ele estava fazendo era justamente isso, para nos arrancar da velha vida. E ele nos arrancou quando ele nos trouxe o Evangelho para nós, o caminho de esperança. Aleluia! Porque a nossa vida era muito pecaminosa, povo abençoado. Nossa vida era muito pecaminosa. E Deus nos alcançou, povo abençoado, por meio do Evangelho. Por meio do sacrifício de Jesus, ele venceu lá na cruz. E agora nós temos o acesso livre, de volta, para nos retornar o caminho aberto. Aleluia! A retornar o caminho aberto. Por isso que agora que nós andamos nessa novidade de vida, agora que nós conhecemos o caminho para entrar na árvore da vida, o que é necessário agora é você viver este Evangelho. Qual é o Evangelho? Que você não se mistura com as pessoas que são pecadoras, que estão nos ímpios, que estão nas rodas dos escarnecedores, mas que você vai lá diante deles e leve o Evangelho. Aleluia! E leve a salvação para eles. Porque o mesmo Evangelho que veio e te salvou, que veio e te resgatou, é o mesmo Evangelho que você leva para cada um daqueles que estavam na tua vida e que agora eles têm que vir para Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Então, João 1, vamos em João 1. Em João 1, aleluia. Em João 1 diz assim. Em João 1 diz assim. No princípio era aquele que era... No princípio, olha só a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. E ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Aleluia. Mas imagine só, você, povo abençoado. Vocês podem imaginar o filho com o pai juntos. Mas naquele dia ele sentia a sensação de ser abandonado. Imagine só que você está na igreja agora, neste exato momento, me ouvindo, me assistindo. Neste exato momento você está na sua casa, mas você é cristão. Você é cristão. Imagine só que você está junto com o pai, ligado nele, na igreja com ele, adorando, cantando os hinos da harpa. Mas naquele dia você ser surpreendido pelo Senhor, de você ser rejeitado e abandonado, porque você não viveu o Evangelho de verdade. Aleluia! O quanto que será terrível, o quanto que ele viu e se apavorou, vendo trevas cobrindo toda a terra, aquele pavor, aquele pânico, de estar junto com o Pai, que ele era uma alegria, uma paz espiritual constante, incalculável. Mas naquele dia ele sentiu o abandono de ver Deus o abandonando naquela cruz. Aleluia! Isso foi o preço da nossa redenção, povo abençoado. O preço da nossa redenção foi esse. Foi justamente isso. De ele morrer por nós, de ressuscitar e nos trazer agora a esperança de nós retornarmos para casa. Aleluia! Em Mateus 27, povo abençoado, Jesus foi separado de Deus. Nós podemos olhar por causa de um evento dolorido, por causa de um acontecimento dolorido. Ele sofreu, ele foi rejeitado e abandonado por nossa causa, para nos admitir, para rasgar o véu para nós. Aleluia! Nós fomos separados, povo abençoado.
Nós somos separados de Deus, mas agora nós temos a chance de retornar e agora nós fomos reconciliados pelo seu sangue. Toda a humanidade tem o direito de entrar. Todos têm o direito de entrar. Porque a salvação da graça se mostrou salvadora para todos os homens. E todos os homens agora têm o direito de entrar no céu, se eles se arrependerem. Aleluia! Glória a Jesus! Em João 19, estamos finalizando, povo abençoado. Estamos finalizando. Aleluia! Em João 19 diz assim. Estamos finalizando. Aleluia! Em João 19, 30. Diz assim. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aleluia. Está consumado. O caminho que estava fechado na árvore da vida agora foi aberto. A esperança se abriu de volta novamente. Jesus completou a sua missão quando ele entregou o seu Espírito. E quando o Espírito sai do corpo, é morte. Ele morreu. E o que é morte, pastor? O que é morte? É quando o Espírito sai dentro de ti. Aí é morte. Quando a tua alma sai desse corpo, é morte. Quando quando o Senhor Jesus entregou o Espírito ao Pai, ele morreu. Está consumado. Completou a missão. Aleluia, completou a missão. Ele pagou o preço. O preço, eu falo do preço, pô, pensado. Eu não falo de você ir no supermercado e comprar 10 reais de banana, não. Eu falo do preço que ele pagou, preço de sangue. O preço pela sua vida e pela sua alma de nos comprar. De nos comprar. Porque nós estávamos vendidos. Vendido como, pastor Diego? Vendido como? A nossa carne, povo abençoado, lá no Jardim do Éden, a nossa carne, essa matéria aqui, pecaminosa, ela se vendeu ao diabo. Essa carne pertence ao diabo pela lei. Porque Adão era o cabeça. Adão tinha autoridade sobre a terra. Adão era o homem que governava essa terra. Deus Pai deu todo o domínio, todo o poder para Adão governar essa terra. Mas naquele dia, quando Adão desobedeceu, ele entregou o bastão da autoridade e deu para Satanás. É por isso que esse mundo é do maligno. É por isso que essa carne aqui é do maligno. Aleluia! Essa carne é vendida ao pecado. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos comprou a preço de sangue. As nossas almas que estavam presas lá, presas no pecado. E arrancou de volta. Arrancou de volta da mão do diabo. E agora nossas almas está redimida pelo sangue de Jesus. Redimida pelo sangue de Jesus. Isto é, para aqueles que se arrependem. Isto é, um preço que foi supremo, povo abençoado. Supremo. Imagine só, no mercado de escravos. Nós estávamos escravizados. Em qual sentido? De qual forma? De que critério nós estávamos escravizados? Quando nós estávamos lá fora, vivendo escravizados pela cachaça, escravizados pelo pecado, escravizados pela bebedeira, escravizado pela prostituição, escravizado para fazer tatuagem, escravizado para fazer as loucuras deste mundo, nós estávamos escravizados pelo diabo. E Deus teve tanta misericórdia de nós que nos comprou através do seu sangue. Aqui, ó, eu ofereço meu pagamento com sangue. E eu quero esses escravos para mim. E Deus
pagou com o sangue dele. Vida por vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, todo aquele abuso, toda aquela calúnia, todo aquele acontecimento, se nós olharmos aqui em versículo 29, olha só o versículo 29. Olha só em versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e regueram até os lábios de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Imagine só, povo abençoado, que Jesus era nazireu. Jesus era judeu, mas ele era um judeu nazireu. Aleluia. Jesus era judeu e judeu nazireu. E o que é um judeu nazireu? Judeu nazireu, povo abençoado. Judeu nazireu, nazireu, a palavra nazireu significa separado. Ele não podia beber vinho, ele não podia beber álcool, ele não podia cortar os cabelos, ele não podia totalmente separado. Nazireu era separado. Mas a separação de um nazireu é muito superior do que a separação de pessoas de Israel. Porque Israel, a separação dele era de uma forma padrão, mas a de Nazireu é um padrão muito alto. Mas naquele dia, eles colocaram o vinagre, eles colocaram o álcool para o Jesus beber, para o Senhor Jesus beber. Olha só a humilhação. Colocaram o álcool no vinagre para colocar na boca do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus era nazireu. Pela lei, nazireu não pode tocar sua boca em álcool, nem uva. Então eles forçaram ao Senhor Jesus beber álcool, povo abençoado. Aleluia. Olha só o abuso. Isso foi um abuso, calúnia. Aleluia. E então, povo abençoado, e então o Senhor Jesus caiu no inferno, porque ele viu o céu da sua boca grudar, a língua grudou no céu da boca, e ele estava com sede, e ele foi direto ao inferno. Justamente isso, para pegar as chaves do diabo, as chaves das portas do Hades, das portas do inferno, agora pertence a Cristo. Aleluia! E ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Então todo aquele abuso, toda aquela calúnia, todo aquele chicote, todo aquilo ali, ele estava sofrendo calado como um cordeiro mudo. Mas era somente para nos admitir, para que agora nós entrássemos na aliança, na presença de Deus, para que cada homem pudesse agora ter o acesso de vir diante do Senhor e de se arrepender e de receber Jesus. Aleluia, que maravilha, que misericórdia. A misericórdia que encontra-se nesse sacrifício, nesse sangue. Aleluia, em Isaías 69, por abençoado. Já estamos finalizando. Isaías 69 diz assim. Isaías 69. Isaías 69. Isaías 69. Isaías 69. É 59. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele,
e por isso eles não os ouvirá. Aleluia! O acesso que estava fechado para nós, povo abençoado, o pecado que nos separava de Deus, que nos separava de nós, pudesse ter o acesso de nós ouvir a Deus, estava fechado. E Deus, ele esconde o rosto para não ouvir as nossas orações. Deus esconde o rosto para não ouvir as nossas súplicas. Olha só, povo abençoado, nós estávamos sem esperança. Nós estávamos sem esperança. Mas Cristo Jesus, ele venceu lá na cruz, o véu se rasgou e agora nós temos a esperança de retornar ao caminho e de ser ouvido pelo Senhor. Porque o que ele vai fazer ouvir as nossas orações é por meio do arrependimento. Aleluia! Então, povo abençoado, justamente isto, para que nós retornamos ao Calvário, retornamos ao sacrifício de Jesus, retornamos ao arrependimento, retornamos à santidade e retornamos à justiça. Aleluia! Porque Deus, ele quer que nós retornamos a ele, a esse sacrifício. No Isaías capítulo 53 diz assim, 53 no versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, depois de todo o sofrimento que ele passou, caluniado, perseguido, zombado, todo aquele sofrimento, todo aquele sacrifício, a Bíblia diz, olha só, em Isaías 53, olha só, eu quero que vocês prestem atenção muito bem nisso. Depois do sofrimento de sua alma, olha só, de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia! Deus carregou o pecado de todo mundo, povo abençoado. Todo mundo. Agora nós temos a esperança de ele nos justificar. Basta nós recebermos a Cristo. Aleluia! E ele permitiu que toda a humanidade entrasse agora na presença de Deus. Todos agora têm o acesso de entrar na presença de Deus. Basta apenas se arrepender. Basta apenas entrar com o coração arrependido. Aleluia! Todos, absolutamente toda a humanidade tem a oportunidade. Todos têm a oportunidade. Há cristãos que já não têm mais oportunidade nesse tempo presente. Porque há cristãos que conheceram a verdade e voltaram para o mundo. E a Bíblia diz que aquele que volta para o mundo, os 7 espíritos malignos entram nele de volta e ele totalmente torna-se pior do que o estado anterior. Mas os cristãos que não conhecem a verdade, as pessoas que não conhecem a verdade, os cristãos que estão nesse engano de apostasia, nesse engano que abandonaram e rejeitaram a cruz do sangue, todos têm a oportunidade de se arrepender e entrar por esse caminho que já está aberto. Basta nós ser humildes e entrar. Aleluia! E entrar. E entrar, povo abençoado. E entrar. Em Gênesis 3, 24, a nossa última escritura, para nós fecharmos. Em Gênesis 3, 24, diz assim. Gênesis 3, 24. Diz assim. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Aleluia! Então, povo abençoado, o caminho estava fechado para nós. E Deus abriu por meio do sangue, por meio do sacrifício, por meio do sacrifício de Cristo, o caminho está aberto de nós. Deus nos arrancou do inferno, povo abençoado, porque minha Bíblia está dizendo aqui, na sua Bíblia, na Bíblia de todos os cristãos que estão me ouvindo nesta hora. Todos. O caminho estava fechado para a humanidade, para o homem. Por causa de quê? Por causa de sua rebelião, de sua desobediência, do seu orgulho, conscientemente de pecar contra Deus, de ofender a Deus, porque o pecado de Adão foi ofender a glória do Senhor. De ser rebeldes, de ser desobediente, o caminho estava fechado. E pelo meio do seu sangue, ele nos arrancou do inferno, por meio do seu sangue. Arrancou as almas das garras do diabo.
e agora nós temos a esperança de nos preparar. Aleluia, nós temos a esperança de se arrepender. Então, essa foi a ministração sobre o caminho aberto. O caminho está aberto, povo abençoado. Basta nos humilhar. E todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo e de trilhar por esse caminho, o caminho aberto, o caminho que agora Deus não está mais separado do Filho. Agora Deus está sentado à direita de Deus Pai, aguardando a multidões de pessoas para ficarem madurinhos como trigo, para ser levado e colhido pelo arrebatamento. Porque ele é o primogênito dos mortos, o primeiro que ressuscitou. Imagine só uma colheita. Você planta aqui uma plantação de milho, e começa a aparecer uns amadurecimentos dos primeiros grãos, das primeiras espigas de milho começa a aparecer, começa a brotar, enquanto as outras estão tudo verdinha. E aí você come aquele trigo que amadureceu primeiro, você come, experimenta o gostinho e você aguarda todos aqueles amadurecer. Da mesma forma, será o arrebatamento da igreja. É uma grande colheita. Uma colheita que será agora decidida. Porque Cristo Jesus aguarda a colheita amadurecer. E nós temos que ser trigo. E ser diferentes, povo abençoado, por meio da santidade. Então, todos aqueles que têm a necessidade de se arrepender agora, então repita essa oração depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me humilho diante do Senhor. E de ver esse sacrifício tão tremendo, tão glorioso, tão justo, por favor, Senhor, sensibilize o meu coração. Me ajuda a viver em santidade e justiça. Envie o Santo Espírito para me ajudar. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. E me ensine, Senhor, a viver uma vida reta, ressurreta. E hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, povo abençoado. Então vamos louvar o hino da harpa, povo abençoado. Vamos louvar o hino da harpa, vamos cantar com o coração alegre. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, povo abençoado. Vamos pegar carona mais um hino. Vamos pegar carona aqui no hino da harpa 39. Aleluia. Aleluia. Aqui tá saindo, povo abençoado. Aqui tá saindo com a voz rouca. Não sei como é que tá saindo, mas acredito que o Espírito Santo aí do outro lado tá saindo bom som. Então vamos lá. Salmo 39.
Bendito seja o Cordeiro. Peraí, deixa eu só relembrar aqui o ritmo, exato. Lembrei o ritmo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, povo abençoado. Cantei que fiquei rouco, já tô com o pulmão cansado. Aleluia, tô ficando velho. Mas, povo abençoado, estamos aqui amanhã de volta novamente para que ministrar mais outra palavra do Senhor e nos edificar e fortalecer os nossos corações, porque a Bíblia diz que esses são os tempos sombrios, maus, mas que a gente perseveramos na oração e nas ações de graças e em todo arrependimento constante. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom.